expectativa era do diabo que você não passasse, não atravessasse esse Natal. Mas Deus seja louvado sobre a nossa vida. A realidade é que nós somos salvos pela graça. Nós vivemos em constante obediência a Deus. E que a misericórdia do Senhor não nos alcance. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que não deu tempo para eu ligar para todo mundo no Natal, porque estava eu com a boca muito ocupada, tentando bastante, porque esse Natal foi um Natal de fartura. E que possa ser assim, irmãos, também no seu cotidiano e durante o ano inteiro possa ser um ano de fartura na presença do Senhor, aonde você possa ter paz, aonde você possa ter comunhão, aonde você possa ter a presença, aonde você possa ter a graça divina do nosso bom Deus. Que Deus ele venha nos abençoar. Mas percebeu uma coisa? Eu vou entrar na mensagem, mas percebeu uma coisa? O ser humano tampa na unha de 1º de fevereiro, de janeiro, perdão, até 24 de dezembro. E dia 24 parece que dia 24 é igual ao aniversário de Jó. Jó pediu para que Deus apagasse o dia do nascimento dele. Deus apagou o dia do nascimento de Jó na Bíblia. Deus ele tirou do nome o dia do nascimento de Jó no calendário humano. E depois começa a se reconciliar. Aí quando chega 1º de janeiro, volta tudo de novo. E às vezes nós somos assim com Deus. Afrontamos o ano todo na presença do Senhor, fora da presença do Senhor. Aí depois nós vamos pedir perdão a Deus pelo que nós fizemos. E muitas das vezes jogamos a culpa no fracasso, no que Deus não nos respondeu. Eu estava com uma pessoa agora que ela está frustrada, porque os planos dela não foram concluídos da forma que ela queria. Ela era cristã, se afastou e voltou para o mundo das drogas da perdição. Deus não está condicionado ao homem. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da igreja. Sem Jesus não existiria igreja. Sem Deus não existiria. Eu gosto desse rapaz. Não tem aquelas pessoas que dá gosto de ficar perto. Esse rapaz aqui não tem dessas pessoas. Eu gosto de ficar perto desse rapaz. Esse sorriso dele feio, mas que faz ele ser bonito. Eu gosto da presença desse rapaz. Eu gosto de ficar perto dos irmãos. Isso é bom. Jesus é a pedra angular da igreja. De verdade. Aleluia. E as pessoas às vezes acham que ela vai lá na frente, Osvaldo, se desviar e enganar Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado nessa noite e fala para ele: Deus já te viu nascer, fala para ele. Deus já te viu frutificar, fala para ele. E Deus já te viu também você morrer, fala para ele. Porque o seu futuro está na palma das mãos do Senhor, fala para ele. O seu futuro não te pertence, o seu futuro pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós tentamos trilhar caminhos que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Cheguei aqui, o nosso presbítero, eu tenho certeza de toda a igreja, não só o presbítero, os obreiros da igreja, todos os obreiros que se amam. Ele estava falando sobre o deserto e o nosso
está falando sobre o deserto e o nosso obreiro Fabrício veio acabar de frasear. E assim, vamos falar um pouquinho de deserto. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 31, diz que o anjo do Senhor, ele vai até Filipe, que estava pregando dentro de Samaria, uma cidade aonde não era boa vista pelos hebreus. O anjo do Senhor aparece para ele ali e fala para ele: vai até o deserto de Gadara. E Filipe falou assim, acredito eu que Filipe pensou assim: mas o que eu vou fazer no meio do deserto? Se Samaria é uma cidade de perdição, de prostituição, eu também te amo, você bate no meu coração, você é meu gigante favorito. Está abraçado a eu, nós temos que fazer assim, ó, e a mão não encosta do outro lado, não, tá? O homem tem 2,5 metros de largura, assim, a gente vai abraçar esse lado, pegar ele do outro lado, não. E Deus, o anjo fala para Filipe, ele indaga, mas obedece para Deus. E vai para o deserto de Gadara. Preste atenção no que eu estou te falando. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. No meio do deserto de Gadara, Filipe ele começa a andar para um lado, começa a andar para o outro, começa a andar para um lado, começa a andar para o outro, e eu acredito que Filipe pensa assim: rapaz, eu estava pregando no meio de um povo, no meio de uma cidade que só tinha desviado, rebelde, perturbado, e Deus me manda ali para o meio do deserto. Será que essa é a vontade de Deus, que eu vá para o meio do deserto? Mas eu não quero falar de Filipe, eu quero falar daquele eunuco que vinha passando naquela carruagem. A Bíblia diz que vinha um eunuco. Quem está me ouvindo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que vinha um eunuco que vinha passando no meio do deserto. E Deus ele leva o profeta no meio do deserto só para falar com uma alma, com uma vida, com uma pessoa que ali estava. Então Filipe, ele se aproxima da carruagem, e aquele homem ele faz algumas perguntas para Filipe. Então ele convida Filipe para entrar no meio da carruagem, mas aquele homem ele estava no meio do deserto. Ele estava de passagem no meio do deserto. Ele estava caminhando no meio do deserto em direção ao teu lar. Mas da onde aquele eunuco vinha? Ele vinha da festa dos judeus. Era Páscoa, era nascimento de Cristo. E ele vinha de Jerusalém, porque lá em Jerusalém, na festa dos judeus, aonde que esqueceram Jesus, José e Maria, aonde Jesus ensinava, ele vinha da festa do templo de todo ano. Mas o que me chama a atenção é que o eunuco passava no meio do deserto, lia algo no meio do deserto, mas não entendia nada. Às vezes nós olhamos para o lado, pastor Priscila, e se sentimos no meio do deserto. Às vezes nós olhamos para o lado, até mesmo quando saímos da igreja, achamos que nada vai acontecer, presbítero. Porque às vezes parece que Deus não tem nos ouvido. Mas Deus ele tem sempre uma palavra de refrigério para mim e sua vida. Glória a Deus, aleluia. Aos olhos humanos, aquele eunuco nunca ia conhecer a verdadeira e real propósito da palavra de Cristo. Não sei quantos dias era de viagem pelo meio do deserto até chegar a casa. Mas Deus, no meio do deserto, envia um profeta para que aquele eunuco pudesse conhecer Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele, no meio do deserto, fala para
está passando, fala para ele, no meio do deserto, fala para ele, que você está passando, Jesus vai se revelar para você, fala para ele, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar pela manhã, no meio do deserto, porque às vezes nós se encontramos dentro da igreja, até mesmo dentro da nossa casa, se a nossa esperança e a nossa fé estiver em Cristo Jesus, pode ter certeza que Ele vai se revelar. O eunuco de passagem no meio do deserto, ele me faz entender que deserto não é lugar de um cristão morar. Deserto é lugar do cristão passar. E no meio do deserto, Jesus envia o profeta no meio do deserto, ele aprende o que é batismo, ele aprende o que é arrependimento, ele aprende o que é redenção, ele aprende o que é ser salvo. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós não entendemos, mas o deserto que eu e você vivemos não é para a nossa morte. O deserto, muitas das vezes, que nós vivemos é aprendizado para nossas vidas. É no meio do deserto que Deus vai forjar o meu caráter. É no meio do deserto que Deus vai me fazer ser mais forte. É no meio do deserto que Deus vai tirar as meninices ministerial. É no meio do deserto, louvado seja o nome do Senhor, que eu vou aprender a ouvir a voz do Senhor. É no meio do deserto, é no meio das minhas limitações, que eu vou aprender a ser obediente a Deus. É no meio do deserto que a minha intimidade diante do Senhor, ela vai crescer mais. Porque às vezes, cunhada, o que está faltando é a aproximação de Deus. E no meio de muita gente não tem como ter aproximação. Então Deus te leva para o meio do deserto para falar no seu coração. Glória a Deus. Pastor, mas como é que é isso? Eu tive que descer no fundo do poço para eu saber o que era Jesus. Eu tive que perder tudo, o que eu já não tinha, para eu poder ter uma aproximação com Jesus. Glória a Deus. Esse deserto que você está passando não é para a sua morte. Esse deserto que você está vivendo não é para a sua morte. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías. Quem está me ouvindo? Diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías. Porque o eunuco ele lia dentro da carruagem a qual ele ofereceu uma carona a Filipe. Porque o eunuco ele não entendia o que ele estava lendo. Então Isaías explica a ele que Jesus ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo. Tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. E lá se entregou por amor de nossas vidas. Glória a Deus. Às vezes você está dentro da igreja com a Bíblia aberta, mas o deserto é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você não consegue ouvir a voz do Senhor. Esse deserto vai passar. Às vezes você está dentro da presença do Senhor e você quer uma resposta, você quer saber para que você veio, você quer saber para que você serve, você quer saber para que você revendia. Deus te trouxe dentro da igreja e você está lendo, mas você não entende. Mas esse deserto ele tem dia e tem hora para terminar. Aleluia. Devagarzinho eu tenho visto as minhas provações caindo por terra. A maior provação que um cristão pode passar dentro de casa. Se o patrão mandar embora, você não vai serviço. Se a porta se fechar, Deus abre outra. Se a enfermidade chegar, você sabe que Deus é o Deus da cura. Se o inimigo se levantar, você sabe que o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, ele tem poder. Glória a Deus. Se
que habita no esconderijo vai ser sempre protegido. Mas quando o ataque é dentro do seu lar, na vida dos teus filhos, ou na vida da esposa, a coisa fica diferente. O gosto de amar se torna gosto de sangue. Porque é melhor você gemer e sofrer, que você sabe que você suporta, do que você ver um ante querido seu sofrendo, gemendo, sangrando. E devagar eu tenho visto a promessa de Deus se cumprir. E sabe o que eu aprendi dentro da minha casa? Eu não vou bater de frente com ninguém, porque eu sei que o chefe da casa sou eu. Eu não vou discutir com ninguém, porque eu sei que, por mais que eu for discutir, não vai adiantar em nada. Então eu comecei a apresentar os meus desejos e as minhas vontades na mão do Senhor. Porque está escrito que o salmista disse que eu sei que me podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu não quero agir mais como o salmista diz no Salmo 40, apressa, Senhor. Sabe por quê? Às vezes a pressa de Deus para me atender não pode ser o que eu quero e da maneira que eu quero. Mas tudo que Deus faz, no tempo dele, na hora dele, é perfeito. Glória a Deus. Quem lembra de Judas? Quem lembra de Pedro? Quem lembra de Tiago? Quem lembra de Tomé? Quem lembra de Mateus, João, Filipe, André, Simão, Barjones? Quem lembra? Enquanto Jesus estava com eles, estava tudo bem, mas ninguém era liberto, pastora Priscila. Ninguém era batizado, pastora Priscila. Mas quando eles se viram sozinhos, tiveram que praticar o que estava escrito. E a Bíblia diz que quando eles reuniram o santo ministério e convocaram Matias, o 13º discípulo, e foram para dentro da congregação, no mesmo propósito, na mesma sintonia. Aquilo que eles aquilo que eles leram e aprenderam durante 3 anos, foi colocado em prática, meu presbítero. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida deles. E aquele que negou com uma pregação só, converteu 3.000 almas. Aquele que fugiu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, era cheio da presença de Deus. E ressuscitavam e falavam do amor de Cristo. Aquele que negou, às vezes, quando Deus nos leva no meio do deserto, é para refletirmos sobre a nossa vida, para refletirmos sobre quem nós somos. Já percebeu que tem gente que nunca fez nada por você e você morre de amor por ele? Já percebeu que tem gente que só te machuca e você morre de amor por ele? Mas Jesus você nega toda hora. Mas Jesus você erra com ele toda hora. Muitas das vezes nós temos mais medo de errar com as pessoas do que errar diante de Cristo. Pastor, esse Natal foi uma maravilha. Fica de paz com todo mundo, beijando todo mundo, porque é nascimento de Cristo, né?
nascimento de Cristo esse Natal, não, irmãos. Desculpa de te dar esse recado. Natal não é nascimento de Cristo. Se tivesse uma data específica para comemorar o nascimento de Cristo, seria a Páscoa, a ressurreição, o deserto que Jesus passou no Calvário por amor de nossas almas. Natal é só um simbolismo do ano, mas que é muito louvável para que haja essa comunhão. Pelo menos um dia a pessoa consegue deitar e dormir e ficar tranquilo, por mais que no outro se perturbe. Mas deixa eu falar algo para vocês: esse deserto tem hora para acabar na sua vida. Essa provação ela tem hora para acabar na sua vida. Jesus ele tirou Filipe do meio de Gadara, do meio de Samaria, para levar até o meio do deserto para falar para aquele eunuco que Jesus era um cordeiro, e aquele cordeiro morreu por amor de nossas almas. E hoje é dia de você sair desse deserto que você está vivendo em nome de Jesus. Hoje é dia de você sair desse deserto que você está vivendo no nome do Senhor Jesus Cristo, porque deserto não mata crente. Deserto é a escola de cristão. Deserto é a escola do crente ficar mais firme. Preste atenção no que eu vou te dizer. Os filhos de Israel que saíram da escravidão do Egito, era para caminhar 40? Era para caminhar 40? Caminharam 40? Em nome de Jesus. Olha para o pastor Priscila. Olha para quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Pergunta a ele assim, sacudindo ele assim, ó: vai ficar 40 anos no deserto por causa da rebeldia? Fala para ele. Vai ficar 40 anos no deserto por causa da rebeldia? Fala para ele, fala para ela. Porque cada dia de rebeldia do povo no meio do deserto, que era só de passagem, se tornou uma eternidade. Deus multiplicou em anos. Que deserto é esse que nunca passa, meu Deus? Que deserto é esse que nunca passa, Fabrício? Osvaldo? Imagine, que deserto é esse que nunca passa? Alex, todo deserto tem um tempo de passagem. O eunuco ficou no meio do deserto, acredito eu, por 3 dias. Chegou no seu destino, acredito eu, não sei quantos dias que a Bíblia fala, não lembro. Jesus ficou 40 dias no deserto, e quando terminou os 40 dias, os anjos vieram servir. Mas o preço da rebeldia durou 40 anos, e todo aquele que continuou rebelde dentro do deserto, ele não chegou na terra prometida. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. No deserto, Deus providenciou água. No deserto, Deus providenciou remédio. No deserto, Deus ele foi dando alimento. No deserto, Deus foi dando refrescor. No deserto, Deus trouxe alívio. Será por que você está nesse deserto até hoje? Eu não posso ficar no deserto por tanto tempo. Não, eu não posso. Será que você costumou ficar no meio do deserto e vai se perder no meio do deserto? Ou você hoje vai se levantar
levantar em nome de Jesus e vai jogar por terra esse deserto que você está vivendo. Eu vi um propósito com Deus hoje dentro da igreja de fazer uma oração com a igreja. Deus é tão perfeito que eu vou começar orando com a igreja, só vou terminar 9 horas. Se você quiser parar de orar, pare, mas eu vou orar. Sabe por quê? Hoje não, eu me peguei vendo um negócio no Facebook que me chamou a atenção. Ah, pastor, mas é pecado? Não, tem uns tempos do negócio de um reality show chamado A Fazenda. E passou. E eu vi uma mulher botando a cara no rosto de um outro homem, xingando ele de tudo quanto é nome. E aquilo me chamou a atenção. Ele chamou a atenção, eu vi outro. E depois eu vi outro episódio, mas episódios curtinhos. E eu devo ter visto uns 10 daquele. A mulher chamando o cara de agressor de mulher, e a outra também, e assim por diante. E eu vi os 10 episódios. E quando eu olhei, já tinha se passado 40 minutos, talvez. 40 minutos na frente do telefone não é nada. Mas 40 minutos para você orar a Deus parece ser uma eternidade. Isso, dá sono, dá dor de cabeça, você não sabe mais o que falar, você fica fadigado, as palavras somem e o diabo fica bem atrás assim, ó. Para de orar, para de orar, para de orar, para de orar, para de orar. E daqui a pouco você levanta e para de orar. É tenso. Mas tem que haver uma vontade de sair do meio do deserto. Quem quer orar junto com o pastor nessa noite? Nem problema se você não quiser orar com o pastor, vai orar assim mesmo. Você orando ou não, eu vou levantar a minha voz de oração. Não precisa se colocar sobre os seus pés, não. Pega aquela guitarra que tem aqui na tua boca, em nome de Jesus. Essa caixa. Ih, rapaz. Ele imagina a José Alonso Júnior. Baixa. Tá ruim a caixa? Feche os seus olhos aonde você está aí, em nome de Jesus. Irmão, quem sentiu falta da diaconisa Márcia aqui no culto? Quem vai ligar para ela quando sair daqui e perguntar ela por que ela não veio? Quem sentiu falta do diácono Antônio, a esposa dele aqui no culto? Quem vai ligar para ele e vai perguntar para ele o que houve quando sair do culto? 2025 vai ser um ano diferente para quem é o brilho da igreja. A igreja. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Som. Fecha os teus olhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, a minha fortaleza, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste penitenciosa. E debaixo das tuas asas estarei seguro. Senhor,